Olá, eu sou Esther, estamos aqui mais uma vez para o nosso desafio do Livro dos Espíritos, hoje falando do livro 2, capítulo 3, do tema Retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, o desencarne. Kardec, na questão 149, pergunta o que é a alma após a morte? E o Espírito da Verdade nos responde, ela volta a ser espírito, retorno da pátria espiritual. E ela conserva a individualidade? Ela perde. Sim, ela conserva, ela jamais perde a individualidade. E essa individualidade é reconhecida através de um fluido peculiar a cada espírito. Embora estejamos numa associação, numa grande gleba de espíritos desencarnados, nós conservamos a nossa individualidade. E no momento do nosso desencarne, porque nós já encarnamos e reencarnamos muitas vezes, nós experimentamos o quê? Um balanço existencial. Já ouvimos falar muitas vezes daquelas experiências de quase morte, onde essas pessoas relatam para nós que neste momento de quase morte, passou um filme na minha cabeça com tudo aquilo que eu vivi. E é assim mesmo, um balanço daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fomos, daquilo que nós demos importância. E muitas vezes nós então aí vamos vendo quanta coisa perturbou a nós durante a existência e que não era necessária. Quantas coisas são fúteis, quantas bobagens a gente se preocupou. E a gente compreende que nada se leva senão aquilo que nós fizemos, aquilo que nós sentimos, que vivemos e que praticamos. E então, nós temos neste momento do desencarne, o espírito experimenta, claro, um estado de perturbação. Eu fiz uma analogia que é como se nós descêssemos de um trem, como as músicas falam, numa estação onde você não sabe, não conhece ninguém, não sabe onde você desceu, não sabe quem você vai encontrar. Naquele momento é realmente um estado de perturbação. Então, nós vivenciamos isso neste momento. E essa perturbação, o tempo, a duração dela, e a profundidade dessa perturbação, ela vai variar de acordo com alguns fatores. Que primeiro fator é a idade do desencarne. Os polos, os extremos da vida, seja o nascimento e a idade, a velhice, o final da vida, são os pontos do desencarne onde ele ocorre mais facilmente, onde os liames estão bastante tênues e aquelas ligações do nosso perispírito com o nosso corpo físico já estão bem sutis ou ainda são bem sutis no caso das crianças. Então esse desligamento é muito mais fácil. O conhecimento espiritual, seja de um espírito que já está reencarnando, esse espírito que vem com conhecimento espiritual ou aquela pessoa que vivenciou um conhecimento espiritual na sua vida, isso facilita também, porque para onde vou, pelo menos uma ideia nós temos. Vamos retornar à pátria de todos nós. E também a atitude da família é muito importante neste momento do desencarne. Posicionamento mental dos familiares, neste momento, é de fundamental importância para a recuperação do espírito, seja em que idade for. Os pensamentos de revolta, de angústia, de tristeza, eles atingem o espírito daquele que partiu como flechas, como dardos de dor, de angústia. Quanto mais o choro, quanto mais a tristeza, quanto mais a revolta, mais esse espírito sofre. Então nós temos que compreender que o retorno é a pátria de todos nós. O nascer, o morrer e a reencarnação é uma condição inerente a todo ser vivo, todo ser espiritual, seja animal ou hominal. E quando nós falamos principalmente o que nos causa um momento de bastante dor, é quando nós perdemos crianças
né? Na nossa família, muitos casos. Então, esses momentos, principalmente de partidas prematuras, de partidas de crianças que vivem dias e partem, quase que na sua totalidade, esse desencarne é ou para completar uma etapa de uma encarnação onde eles já estavam vivendo, essas crianças, e precisariam somente daquele tempo, daquele pouco tempo de vivência, de existência, e muito mais frequentemente isto vem como uma prova para os pais, para enxergarem a submissão à vontade de Deus, porque nós falamos todas as noites, seja feita a vossa vontade. E como não crer que é da vontade de Deus, que naquele momento este filho, esta filha estivesse conosco por pouco tempo, por dias, por meses, por anos e partisse. É muito mais revoltante, é muito mais dolorido, nós sabemos, a morte prematura, porque nós cremos que aquela criança tinha tanto para viver, tinha tanto para crescer, teria uma vida maravilhosa. Quem garante isso? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala numa passagem também no capítulo 5, que eu gostaria de deixar para fechar esse assunto, justamente sobre isso, onde um espírito Sanson, que era um membro da Sociedade Espírita de Paris, de 1863, e nos deixa a mensagem falando disso, de que as crianças, quem garante que elas teriam uma vida regada de bênçãos, de saúde? Quem disse que naquele momento ela não está sendo liberta de uma dor maior, de uma encarnação muito sofrida, ou mesmo que ela recuou diante da prova? Nós não sabemos, mas ele nos deixa aqui uma mensagem, principalmente aos pais e às mães. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar desse vale de miséria um de seus filhos. Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro terreno. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós? Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardai os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis inspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, que sequemos as lágrimas e que compreendamos que tudo está na mão de Deus e que cedo ou tarde todos nós nos reencontraremos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.